Fala pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre TypeScript. Vou passar bem por cima do que ele é, o porquê que a gente precisa utilizar, vou passar algumas informações legais sobre ele, vou passar também alguns fatos interessantes. Só que antes disso, eu vou passar rapidamente pelas definições de tipagem que nós temos na linguagem de programação, que isso daí vai ser muito importante para a gente entender o porquê o uso do TypeScript, qual a diferença dele e o JavaScript e o porquê que ele é usado junto com o JavaScript. Bora lá! A primeira tipagem que nós temos é a fortemente tipada, que são aquelas que os tipos de dados são específicos e definidos pelo programador. E esses tipos são verificados em tempo de compilação ou tempo de execução. Exemplos dessas linguagens são TypeScript, olha ele aí, o Java e o C#. Então, ali como ele define, nessa linguagem, as tipagens das nossas variáveis são verificadas ou em tempo de compilação ou execução. Então, quando o seu código compila ou quando o seu código executa, há uma verificação dos tipos das suas variáveis. Nós temos alguns exemplos ali de um int, chamado num1, que é criado com o valor 10, uma string de num2, que é criado com uma string com o valor 5, e um int num3, que tenta fazer a multiplicação do num1 e num2. Isso, em linguagens fortemente tipadas, vai ocasionar um erro. Por quê? Porque ou na execução ou na compilação vai ser verificado que as duas variáveis são de tipos diferentes e uma operação de multiplicação não pode ser executada aqui. A próxima que nós temos é tipagem dinâmica. Elas são aquelas em que o tipo de dados são verificados em tempo de execução e não de compilação. Isso significa que o programador não precisa especificar o tipo, pois ele é determinado dinamicamente quando o código é executado. Exemplos dessas linguagens são o Python e o PHP. Então, em linguagem de tipagem dinâmica, a tipagem ela é verificada, ela é definida em tempo de execução. Então você pode reatribuir valores e aquela variável pode mudar, dinamicamente de tipos. Ali nós temos um exemplo onde a var1 recebe um valor 110, a var2 recebe uma string com valor 10 e a var2 recebe novamente o valor 10. Então, em execução, dinamicamente, a var2 a partir daquele ponto, tem o valor 10, então a multiplicação da var1 pela var2 vai resultar em 1200 e vai ser possível, porque a tipagem é dinâmica e, sendo dinamicamente, ela permite que seja reatribuída e não há definições de tipos nas variáveis. Sendo assim, você pode reatribuir valores e realizar operações com esses valores reatribuídos. A próxima que nós temos são linguagens fracamente tipadas. Estas são aquelas que não se importam com o tipo de dados contidos em uma variável. Elas permitem que o programador não tenha de fazer conversões de tipo, o cast, e exemplos dessas linguagens são JavaScript e PHP. Então, nessas linguagens, não há uma verificação do tipo da variável em tempo de execução ou em compilação. Esta variável ela pode ter qualquer tipo e as operações não vão ser validadas, o que pode resultar em algum erro. Logo abaixo nós podemos ver que nós temos a variável com o valor 120, a variável 2 com o valor 10 em string, e nós podemos realizar a multiplicação desses dois valores, um sendo inteiro e o outro sendo string, em linguagens fracamente tipadas, pois o resultado ainda vai ser 1200. E por último nós temos as linguagens não tipadas, que são aquelas em que existe apenas um tipo genérico, ou mesmo nenhum tipo de dados. E entre essas linguagens nós temos o BCPL e o POR. Ali como a gente pode ver no exemplo, é uma variável, tanto faz o tipo, e nós podemos atribuir a ela qualquer coisa. Agora que nós passamos por todos os tipos de tipagem das linguagens, nós podemos voltar ao tema, que era o TypeScript. Então o que é esse tal de TypeScript? O TypeScript é uma linguagem de programação de código aberto, compilada e orientada a objetos que se baseia em JavaScript, e adiciona recursos adicionais para ajudar no desenvolvimento. Um desses recursos é a questão dele ser fortemente tipado. Lembra que a gente viu lá que uma linguagem fortemente tipada é quando ela exige que os tipos de dados sejam especificados explicitamente pelo programador e verifica esses tipos em tempo de compilação ou de execução? O TypeScript, no caso, faz essa verificação em tempo de compilação, que ele é uma linguagem compilada. Então ele trabalha em cima do JavaScript e a partir dessa compilação ele gera um código JavaScript. Então o TypeScript ele é só a capa que dá uma tipagem forte ao JavaScript.
pois no final, depois dessa compilação, onde é executada a verificação, é gerado um código JavaScript. O JavaScript, como ele é uma linguagem dinamicamente tipada, ou seja, ele não sabe qual é o tipo de uma variável até que seja realmente instanciada em tempo de execução, ele pode ocasionar alguns erros. Você pode multiplicar um objeto por uma string por um número, e isso é devido ao fato do JavaScript não saber qual tipo aquela variável tem. Então ele não vai impedir você de realizar essas operações. O TypeScript vem para possibilitar que no momento do desenvolvimento, a gente seja avisado que essas operações não são possíveis porque ele te obriga a definir os tipos das variáveis. Então, quando você definir que uma variável é do tipo objeto e uma outra é do tipo string, você vai só poder fazer operações em cima delas do tipo objeto ou do tipo string. Beleza, acho que eu falei bastante de TypeScript. É o momento da gente começar a ver alguns exemplos dele funcionando. Então, bora lá. No primeiro exemplo que nós temos aqui, eu criei uma let chamada Hello World e nela eu atribuí uma string. O TypeScript já me mostra que essa string aqui, ela é do tipo string. Então, se eu for tentar fazer alguma operação com ela que não é uma operação válida para uma variável do tipo string, ele vai me ocasionar em um erro. Um outro exemplo interessante que a gente pode ver é a definição de objetos. A documentação do TypeScript diz que a definição de objetos ela pode ser feita de maneira anônima, ou ela pode ser feita através de interfaces ou tipos. Beleza, bora ver um exemplo de interface para ver como funciona certinho? Primeiramente, nós definimos a chave interface, definimos o nome que nós queremos para aquela interface, no meu caso aqui, user, e depois abrimos uma chave. Dentro dessa chave, nós colocamos o atributo que aquele objeto vai ter. No meu caso aqui, name, com o tipo string, e id, com o tipo number. No momento que eu for utilizar essa interface chamada user, caso eu não defina o nome como uma string e o id como um number, o próprio TypeScript já vai me apontar um erro, falando que ou o nome deveria ser do tipo string ou o id deveria ser do tipo number. A definição de type se aparenta um pouco com a definição de interface. Para termos um type, ou um tipo do TypeScript, nós precisamos alterar a chave interface para type e adicionar um igual após o nome do tipo definido, indicando que aquelas atribuições ou aquelas definições vão ser adicionadas àquele tipo específico. A parte legal do TypeScript é que ele se baseia um pouco nas operações que o JavaScript tem. Então, quando você for ler a documentação ou estudar mais sobre isso, você percebe que ele tem algumas operações como o AND ou como o OR, e ele permite que você crie tipos com isso ou faça verificações de tipo com isso também. Um cara legal, que ele não chama de OR, mas ele chama de Union Type, é um cara onde você pode unir vários tipos e criar um tipo que é flexível, né, no caso, mas dentro daquele range, ou seja, ele pode ser um daqueles tipos definidos. No nosso exemplo aqui, a gente criou 3 tipos. O primeiro dele define um tipo que pode ser true or false. O outro tipo pode ser um grupo de strings, open, close, minimized, onde quando definido esse tipo, o valor dele vai ter que ser uma delas. E temos logo abaixo mais um, com a mesma ideia desse de string, só que com números, com o número 1, 3, 5, 7 e 9. Quando definido ou utilizado, o valor atribuído a essa variável vai ter que ter um desses números. Nós vimos alguns dos tipos que o TypeScript tem, algumas das operações também que ele tem. O ideal é você ler a documentação, tem muita coisa do TypeScript. O ideal mesmo é você criar um projeto com o TypeScript e ir vendo na prática o uso dele. Mas eu gostaria de comentar algumas dúvidas e fatos sobre o TypeScript. O primeiro deles é o porquê você deveria utilizar o TypeScript. Eu creio que o principal motivo para isso
é a questão dele detectar erros durante o desenvolvimento do seu projeto. Quando você está digitando lá e tenta usar uma variável de uma maneira incorreta, como a gente comentou, multiplicar uma string para um objeto ou algum valor que não é multiplicável, ele já vai te indicar o erro. Dependendo da sua configuração, ele não vai deixar você nem buildar ou startar o projeto em desenvolvimento. Isso reflete um ambiente bem mais seguro enquanto nós estamos programando e reduz alguns bugs que poderiam ser causados por falta do conhecimento do tipo de uma variável ou de alguma operação referente a essa variável. Beleza, a gente falou dos pontos positivos, mas tem algum ponto negativo referente ao TypeScript? Não diria bem que é um ponto negativo, mas eu acho que uma das questões assim que pega um pouco no TypeScript é que ele aumenta um pouquinho a verbosidade do seu código e no começo do aprendizado em uma equipe que não sabe TypeScript ainda, ou que está começando a aprender, ou que tem poucos desenvolvedores que sabem TypeScript, a produtividade ela é reduzida um pouquinho, até que isso se torne um padrão, né, da equipe, de projetos, e até que todo mundo saiba como funciona o TypeScript, vai haver alguns momentos que você vai ter que parar, dar uma olhada na documentação, mas isso é o processo de aprendizado, né? Qualquer biblioteca nova que a gente for utilizar, a gente vai ter que passar por esse processo e essa redução de produtividade mais à frente será recompensada com os benefícios que aquela biblioteca, aquele framework, aquilo que está sendo utilizado vai nos trazer. Uma outra pergunta que é interessante é a seguinte: quando eu uso o TypeScript, eu preciso adicionar tipos a todas as variáveis e funções? Não, o TypeScript ele trabalha com uma questão de inferência. Então, aquilo que ele conseguir, através da lógica do JavaScript, inferir, ou seja, definir e ter certeza que aquilo tem aquele tipo, ele já vai fazer. Então, ele não vai te obrigar a definir isso. Mas aquilo que ele não consegue programaticamente definir o tipo, aí nesse momento você tem que fazer as suas definições. Então, vai depender de cada caso, mas na maioria dos casos simples, o TypeScript consegue definir o tipo automaticamente. Uma outra pergunta interessante que nós podemos fazer é: o TypeScript é a única forma de tipagem? Não, nós temos outras tecnologias que têm a mesma ideia do TypeScript. O Flow é uma delas. Uma outra que provavelmente é bem conhecida pelo pessoal do front é o PropTypes, onde você consegue definir o que o seu componente React recebe como propriedade, os tipos dela. Ela necessariamente não obriga igual o TypeScript, mas ela te dá um norte do que você pode passar para um componente. Tem uma outra também chamada JSDocs, onde você consegue definir através de comentários uma tipagem de uma função, dos parâmetros que vão ser retornados ou obtidos para essa função. E é bem provável que tenha algumas outras que eu não conheço também. Aliás, se você conhece alguma que não foi citada aqui, deixa aqui nos comentários. Gostaria de agradecer também por você que ficou até o final. Espero que você tenha gostado. Se tem alguma coisa que eu falei errado ou alguma coisa que você gostaria de complementar sobre o assunto que a gente conversou aqui hoje, deixa nos comentários também. Me manda uma mensagem no LinkedIn ou qualquer uma das redes sociais pra gente trocar uma ideia, dar um feedback ou até mesmo criar alguns projetos. E eu acho que é isso aí. Fico por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.